Meu nome é Matheus Almeida e hoje eu vou apresentar o tópico 16.4, referente à capacidade calorífica, na disciplina de Termodinâmica aplicada à Biotecnologia, ministrada pela professora Simone Avic. Bem, quando dois ou mais corpos absorvem quantidades iguais de calor, a variação geral sofrida por eles de temperatura normalmente é diferente. E essa relação dá origem ao conceito da capacidade calorífica de um corpo. Se o corpo cede ou recebe capacidade de calor Q e sua temperatura sofre uma variação que é igual à variação de T, a capacidade calorífica, que é no caso o C deste corpo, é então definida como C é igual a calor recebido sobre a variação de temperatura, que no caso, em outras palavras, mede a influência da energia fornecida em relação à variação de temperatura sofrida pelo corpo, que no caso é a agitação molecular proveniente dela. Supondo-se que existem dois blocos, agora já fazendo um exemplo, supondo que existem dois blocos, um de peso 1, o outro de peso 2, compostos pela mesma substância, submetidos à mesma quantidade de energia. Poderemos então notar que a capacidade calorífica do corpo com o peso de 2m acaba sendo 2 vezes maior do que a do outro corpo, justamente pela capacidade calorífica dele, pela maneira de que ele absorve a energia. Inicialmente, vamos falar quanto à contribuição de cada modo de movimento para a capacidade calorífica final. A capacidade calorífica a volume constante é definida como CV, que é igual a derivada de U sobre a derivada de T. Por relações matemáticas, fazemos com que a derivada que anteriormente era em relação a T passe a ser em relação a beta, sendo então a seguinte conta: menos K vezes beta ao quadrado vezes derivada de U sobre derivada de beta a volume constante. E já que a energia interna de um gás perfeito é a soma de contribuições independentes, a capacidade calorífica também é uma soma de contribuições de cada modo da molécula, sendo a contribuição o movimento dado pela expressão que é esta aqui, na qual, por querermos a energia média de cada modo, precisaremos então derivar a energia média multiplicado, que é isso que é, elevado à quantidade de cargas, que é a quantidade de carga média m, multiplicado pelo número de moléculas, que é o do mol, conseguindo então o valor de energia média de cada modo para o dado estado. Como base as equações já apresentadas, vamos agora falar sobre a capacidade calorífica referente às contribuições individuais. Como elas contribuem? Inicialmente, a temperatura, desde que suficientemente elevada, para que então a energia de translação média seja 3 sobre 2 kT, o valor dado pelo teorema da equipartição de energia. Portanto, a capacidade calorífica molar a volume constante é dada por essa equação, que é a contribuição translacional para a capacidade calorífica a volume constante, para este determinado modo, somente. A translação é o único modo de movimento de um gás monatômico. Portanto, para um destes gases, a capacidade calorífica molar a volume constante é igual a 3 sobre 2R, que é igual a 12,47 Joule/Kelvin por mol. A temperatura é suficientemente elevada para que haja excitação significativa da rotação das moléculas. Podemos usar o valor da equipartição, que é o kT, para a energia média de rotação, se isso no caso de um rotor linear, e concluir que a capacidade calorífica molar a volume constante é então igual a R. No caso de moléculas não lineares, a energia média de rotação passa a ser 3 sobre 2 kT, de modo que a capacidade calorífica molar de rotação aumenta para 3 sobre 2R quando houver a excitação significativa da rotação das moléculas. Na temperatura muito baixa, somente o estado de rotação de menor energia está ocupado, e então a rotação não contribui para a capacidade calórica. Podemos calcular a capacidade de rotação, capacidade calorífica proveniente da rotação em temperaturas intermediárias ao derivar a expressão da energia média da rotação. A expressão resultante é um pouco complicada e está traçada
em um determinado gráfico, que mostra a capacidade calorífica aumenta de 0 até o valor da equipartição quando a rotação das moléculas estiver em excitação significativa. Como a contribuição da translação está sempre presente, podemos esperar que a capacidade calorífica molar de um gás com moléculas diatômicas aumente para 3 sobre 2R para 5 sobre 2R, quando a temperatura se eleva até bem acima da excitação que já era significativa. As vibrações moleculares contribuem para a capacidade calorífica, mas somente quando a temperatura é suficientemente elevada para que haja significativa excitação vibracional. A energia média do teorema da equipartição é kT para cada modo de vibração, de modo que a contribuição máxima de modo para a capacidade calorífica molar é R. No entanto, é pouco comum que as vibrações estejam tão excitadas a ponto que seja válida a equipartição de energia. É mais apropriado adotar a expressão da capacidade calorífica de vibração, que se obtém pela derivação da equação da energia média vibracional. E no caso, é o motivo de ter este pequeno v aqui em cima, capacidade calorífica global, que já faz relação quanto à contribuição de cada modo para a capacidade calorífica final. A capacidade calorífica global de uma substância molecular é igual à soma de cada contribuição, já também definida por outros gráficos, quando a equipartição de energia é válida, que é quando a temperatura é bastante superior à temperatura característica, que é no modo que a energia rotacional está muito alta. Podemos estimar a capacidade calorífica pela contagem do número de modos ativos. Nos gases, os 3 modos de translação estão sempre ativos e contribuem com 3 sobre 2R para a capacidade calorífica molar. Se representarmos o número de modos de rotação ativos por VR, de modo que, para a maioria das moléculas normais, VR é igual a 2, e para moléculas lineares, VR é igual a 3, então a contribuição da rotação é igual a 1 sobre 2 VR. R é VR multiplicado pela constante dos gases, tendo então a seguinte equação como a demonstração final da capacidade calorífica global.